O governo termina o ano de 2019 como um ano histórico do ponto de vista de vitórias legislativas. Tem algumas pautas que a Câmara e o Senado têm em comum. Uma delas é a reforma tributária. O senhor sabe se vem com ou sem CPMF? É unanimidade a repulsa à CPMF. A memória da CPMF faz mal à população brasileira. Senador, antes de falar da liderança do governo, uma curiosidade. O nome do senhor é Carlos Eduardo Torres Gomes, mas o senhor adotou o nome parlamentar de Eduardo Gomes. Tem alguma referência ao nome do brigadeiro Eduardo Gomes, que foi o principal opositor de Getúlio Vargas, 2 vezes candidato à presidência? Glauciene, meu nome é uma licença, é uma adaptação que a vida política proporcionou, porque com a ascensão na vida pública, o nome Eduardo Gomes foi ficando marcado para o orgulho da gente. Foi um brasileiro que lutou muito na política, reconhecido em diversos campos da política nacional, mas, na verdade, quem escolheu, quem definiu, foi o exercício e a política, e o dia a dia, o nome Eduardo Gomes, que é sempre lembrado como referência do brigadeiro Eduardo Gomes. Eu costumo dizer que eu sou o brigador Eduardo Gomes. O senhor assumiu a liderança do governo recentemente por causa de um racha no PSL e já pegou, o Congresso dividido em torno dessa questão. Está mais difícil fazer articulação política agora, senador? Os resultados recentes mostram que a gente tem conseguido separar bastante essa questão da briga interna do PSL das necessidades de desenvolvimento legislativo do governo. Os resultados mostram um índice maior de fidelidade da bancada vinculada ao governo com as votações. Também quero ressaltar aqui o bom trabalho que fez a líder Joyce. Eu já fazia um trabalho como vice-líder do governo no Senado, junto com o senador Fernando Bezerra. Então, quando houve a convocação do presidente da República, a gente tinha um ambiente já para trabalhar e a gente pretende agora, com o apoio do presidente Davi Alcolumbre, com quem eu tenho um bom contato, sou segundo secretário da mesa, e com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia. Tenho a impressão que, com a colaboração dos líderes, com a colaboração do governo no encaminhamento das matérias pertinentes, eu estou muito entusiasmado, embora um pouco cansado, porque a atividade ela exige muito trabalho, muito contato, mas eu faço com gosto. Senador, o fato de o presidente ter anunciado a criação de um novo partido político dificulta essa articulação? Olha, as votações recentes demonstram que os parlamentares que fazem parte da outra ala do PSL têm votado nas teses do governo. Então, eu acredito que o presidente amplia os seus horizontes com relação à posição partidária. Vejo que ele dá um destino definitivo para a sua condição política, à medida que, no conjunto de ideias, propõe a criação de um novo partido. Nesse ponto, eu acho que ele está certo, as pessoas têm correspondido com essa expectativa, e é um partido que já tem solicitação no Brasil inteiro, mas entendo também que a gente vai aqui ter com o PSL, pela liderança do governo no Congresso, o mesmo tratamento respeitoso que damos aos partidos da base e também aos partidos de oposição com quem eu tenho um bom relacionamento. Como é que o senhor acha que vai ser a adesão dos parlamentares a esse partido? Muitas mudanças? Eles têm uma trava sistemática com relação à Câmara, com relação à autorização da Justiça, porque há janela de transferência de partido nas câmaras, nas assembleias legislativas, nos cargos legislativos não majoritários. No caso do Senado, não, porque o senador não guarda essa restrição. Então, eu acho que o partido vai crescer gradativamente e eu tenho certeza que, com o desempenho, com a aprovação popular do presidente, com esse trabalho que ele vem realizando, nas próximas eleições eu considero o partido Aliança pelo Brasil um partido que irá se consolidar como alternativa de poder. O senhor pretende mudar para esse partido? Eu estou muito feliz no MDB, porque o MDB é um partido grande, que tem a sua presença nos municípios brasileiros,
No meu estado, há um quadro de renovação permanente do MDB e vejo também que agora, sob a presidência do Baleia Rossi, o partido ganha uma nova dinâmica e busca agora em 2020 se renovar nos municípios e preparar um grande projeto para o país. E é um partido que tem a responsabilidade de votar as reformas, é um partido reformista e um partido municipalista. Portanto, eu posso dizer hoje que estou muito bem no MDB, mas evidentemente que como parceiro político do presidente da República, eu vou ajudar no que eu puder a ampliação, a formação e o trabalho do Aliança, assim como todos os partidos que têm um trabalho conjunto conosco. O MDB hoje volta a ser um partido governista, né? Está com as lideranças do governo. Na verdade, como o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República e fez diferente, colocou os 22 ministros obedecendo à lógica da escolha, da capacidade de desenvolver o mandato junto aos ministérios, mas sem aquela estrutura partidária, aquela vinculação partidária de um governo de coalizão. Então, o presidente Bolsonaro monta o governo com essa prática e faz com que os partidos que têm uma tradição maior de votação nas teses de reforma que fiquem em torno do governo, mas não necessariamente como partidos governistas, aliados, coligados, mas esse é um processo que pode vir a acontecer adiante, também como pode o MDB montar um projeto e apresentar uma alternativa de poder em 2022. O governo enfrentou algumas derrotas na derrubada de vetos. O senhor atribui isso à questão política, à briga com o PSL, ou foi mesmo uma pressão dos parlamentares pela liberação de emendas parlamentares? O governo termina o ano de 2019 como um ano histórico do ponto de vista de vitórias legislativas. Não dá para comparar com os últimos 30 anos de exercício legislativo de um ano. Em um ano, o presidente Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, a PEC paralela em 2 turnos, uma série de medidas importantes para o país. Portanto, o veto tem 2 análises. A análise de contestação política, administrativa do governo com o Congresso, mas muitas vezes e muitos vetos receberam uma derrubada técnica na sua consistência. Pelo mérito da matéria. Inclusive com a participação do governo. Alguns vetos foram negociados, inclusive com o próprio presidente da República. E vai haver alguma dificuldade para a aprovação do orçamento? O Congresso quer aprovar o orçamento até o dia 17. É uma data até um pouco mais cedo do que em anos anteriores. O senhor acredita que isso vai acontecer? Acredito, porque o presidente Bolsonaro também, no relacionamento do Congresso, sem fazer muito alarde, permitiu, através da participação da sua base, das alianças, dos líderes, permitiu que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovasse a emenda impositiva de bancada. Portanto, nós já tínhamos as emendas individuais de bancada e as individuais e agora as de bancada impositiva. Portanto, é um momento em que o governo deixa claro que respeita a independência do Poder Legislativo, mas convive também com os projetos, de certa forma, que se aliançam ao que a presidência quer. Alguns parlamentares estavam reclamando dessa liberação das emendas, que ainda não tinha acontecido. Isso foi resolvido? Se fizéssemos um déjà vu e voltássemos a qualquer ano, de qualquer momento, das últimas 5 legislaturas, nós íamos encontrar a mesma reclamação. A liberação da emenda depende muito de uma burocracia importante, técnica, que obedece à transparência, que obedece à boa política pública. Então, boa parte desses recursos que agora estão sendo liberados obedeceram critérios de análise, fiscalização, consulta. Então, realmente não é fácil você colocar em dia todas as demandas do Executivo com relação ao orçamento, mas eu posso lhe garantir que até o final do ano esse governo anda muito bem com relação à execução orçamentária. O governo fez um exercício fiscal muito forte, levou a sério a política econômica e conseguiu a folga de orçamento necessária para que agora, no final do ano, todos os recursos fossem descontingenciados. Mas com a ajuda do Congresso também, né? Liberação da regra de ouro. Fundamental e imprescindível.
Agora, o Congresso não tem como ajudar se não houver, por parte do governo, o encaminhamento das boas matérias. Então, é um processo de interdependência democrática, onde cada poder define o que vai fazer, mas com a responsabilidade de se preocupar com o desempenho do outro poder. É esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Não é só um momento da Presidência da República, não é, na minha opinião, só um momento da Câmara ou do Senado, mas é principalmente um momento da população brasileira, que tem compreendido esse ritmo de votação do Congresso. A população muitas vezes questiona o Congresso por pressionar o governo a liberar as emendas parlamentares em troca de votações. Mas essa pressão é legítima na visão do senhor? Bom, a partir de agora, com a participação do presidente Bolsonaro e com a votação do Congresso Nacional, ela é mais do que legítima, ela é obrigatória, porque o orçamento passa a ser impositivo nas suas duas mais importantes versões de instrumento, emenda individual e emenda coletiva de bancada. Portanto, não faz sentido a Constituição prever orçamento impositivo e não haver, por parte do Congresso Nacional, uma cobrança do desempenho. Assim como também é absolutamente legítimo que o Poder Executivo cobre projeto, transparência, rigor das contas públicas com relação ao recurso que ele destina às cidades, aos municípios, aos estados, às instituições que são direcionados pelo Poder Legislativo. O fato de a emenda que torna os agentes penitenciários policiais penais ter sido promulgada não é uma derrota do governo em termos orçamentários? Se não for esse o mesmo governo que teve tantas outras vitórias, algumas até improváveis. O governo acaba de aprovar uma reforma da Previdência com 800 bilhões de economia e uma previsão de emenda da PEC paralela que já foi aprovada em duas versões no Senado e vai à Câmara. Portanto, é uma questão de equilíbrio, não é fácil, mas eu tenho certeza que a cada momento que o governo federal, o Executivo, tem a necessidade de ceder ao Poder Legislativo, em contraponto, o Poder Legislativo tem permanentemente dado autorizações importantes para o Poder Executivo. É isso que está acontecendo. Tem algumas pautas que a Câmara e o Senado têm em comum, embora não seja uma pauta do Congresso, imagino que o senhor esteja participando da articulação e talvez elas nem terminem neste ano, elas vão para o ano de 2020. Uma delas é a reforma tributária. A gente tem proposta na Câmara, tem proposta no Senado e o governo diz que vai enviar uma terceira proposta. Como vai ser isso? Como vai ser essa articulação, senador? As informações que a gente tem, depois de uma longa negociação com o presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o senador Roberto Rocha, me parece que está praticamente certo que o projeto será um só, aproveitando o que tiver de melhor no projeto do Executivo e do Legislativo e colocando uma comissão especial com o relator da Câmara dos Deputados e o presidente da comissão do Senado. O senhor já pode adiantar algumas diferenças do projeto do governo em relação a essas propostas que estão aqui no Congresso? Eu acho que muito mais do que diferenças, nós veremos aí marcadas algumas convergências com relação à diminuição de número de impostos, com relação aos incentivos fiscais, para que uma região não seja mais beneficiada que a outra. Então, eu vejo que essa união dos três projetos é em senso comum. Então, eu vejo que nós vamos achar muita convergência e acredito muito que isso vai acelerar a aprovação desse projeto, dessa lei, dessa reforma tributária, até o primeiro trimestre de 2020. O senhor sabe se vem com ou sem CPMF, que foi uma das grandes polêmicas aí no governo? Eu acho que, além das convergências, esse debate paralelo, ele criou algumas unanimidades. É unanimidade a repulsa à CPMF, seja lá qual for o apelido que para que dispositivo ela virá, porque a população já deixou muito claro que a memória da CPMF faz mal à população brasileira. Outra pauta comum é a prisão em segunda instância. No caso do pacote anticrime, a prisão em segunda instância estava prevista no texto original enviado pelo ministro Sérgio Moro, mas ela foi retirada na Câmara e também no Senado a pedido do próprio ministro. E agora essa questão veio à tona novamente. Abriu-se uma nova oportunidade para discutir? O cenário mudou? Muda permanentemente, né? Então, o que a gente sente é que realmente cada matéria
defendida pelo governo vai encontrar o seu momento para discussão mais aguda aqui no Congresso. E vejo que o pacote anticrime, a partir da condenação em segunda instância, começa a ganhar destaque. Porque ele tinha perdido um pouco do protagonismo em relação às reformas. Porque no momento era só um Congresso, né? 513 deputados, 81 senadores, tendo que debater coisas muito intensas, como foi a reforma da Previdência. Tem 3 PECs que estão tramitando no Senado, que foram apresentadas pelo líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra, mas também tiveram a assinatura do senhor, que é o Plano Mais Brasil. São medidas que são consideradas impopulares, porque tem corte para servidor público e tudo, mas o senhor acredita que mesmo num ano em que o Congresso já aprovou a reforma da Previdência, há espaço para discutir esse tipo de medida? Primeiro tem uma observação temporal a ser feita. Não é possível que o funcionário que ainda não prestou concurso, que ainda não está na rede dos funcionários públicos nacionais, tenha rejeição a um projeto que de antemão mostra a ele quais serão as regras e as condições estatutárias da sua contratação via concurso público. Isso é praticamente impossível. Aliás, é impossível. Não tem como você ter uma repercussão de uma cena que não está disponível. O que a gente acha é que essas matérias de ajuste da economia, tanto a PEC emergencial, quanto a do Pacto Federativo, quanto a dos fundos, que visa nesse momento verter recursos para pagamento da dívida e para investimentos, que essas matérias tenham a simpatia de matéria fácil. Mas nem toda matéria que é dura na forma fiscal, que é mais rígida, recebe antipatia popular, porque as pessoas têm consciência, por mais que elas queiram recursos para tudo quanto é necessidade, mas elas também sabem reconhecer o rigor fiscal em uma matéria de maneira correta, como fizeram agora recentemente com a reforma da Previdência, que chegou a inéditos índices acima de 70% de aprovação pela população brasileira, da sua aprovação no plenário e virando lei, então, a reforma da Previdência. Dessas 3 propostas que compõem o Plano Mais Brasil, a que tem maior rejeição aqui no Congresso é talvez a PEC do Pacto Federativo, que reduz o número de municípios? Veja bem, eu acho que tem um caráter pedagógico também. Essa PEC propõe uma redução, de acordo com o critério, de municípios abaixo de 5 mil habitantes e menos de 10% de receita própria, mas isso pode ser oportunamente adaptado para os municípios que já estão instalados. Eu acho que essa PEC ela proíbe, na verdade, na prática, é o que vai sair do texto, na minha opinião, de que se criem novos municípios sem condições. E mais, que a gente consiga achar uma saída para a composição de receita e melhoria de vida nos municípios já existentes. É difícil lidar com qualquer quebra de rito da democracia. Então, o menor município brasileiro teve uma eleição municipal, prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos. Então, eu acho que nós vamos ter um tempo de transição e, nesse tempo, os municípios, na minha opinião, vão se adaptar e nenhum deles será extinto. Mas, em compensação, nós não teremos ambiente durante um bom tempo para criar municípios no Brasil. As outras 2 PECs, dos fundos e emergencial, já estão com a tramitação já andando, né? E essa ainda não. Isso é por causa de uma maior rejeição dos parlamentares a esse ponto dos municípios? Eu acho que é a maior necessidade de debate.
né, a gente não pode reclamar. O Congresso trabalhou muito, vem trabalhando muito, e não dá para aprovar tudo ao mesmo tempo, mas eu confio na aprovação dessas matérias. Um trecho da PEC do Pacto Federativo, ela é repetida na emergencial, que é esse trecho do corte do funcionalismo público, que pode haver uma redução de jornada de 25% e também uma redução salarial proporcional. E outras medidas, realização de concurso público, etc. Por que esse texto está repetido nas duas propostas? Bom, primeiro deve ter não. Ele demonstra conexão com outras providências. E segundo, que a gente está conversando sobre uma matéria que vai ser moldada, modificada. Eu acho que a gente vai achar bom termo. Eu tenho certeza que nós teremos um ano de 2020 muito produtivo. A dos fundos, ela exige a recriação dos fundos que não são constitucionais nos próximos 2 anos. O senhor acha que haveria uma corrida aqui no Congresso para recriar vários fundos que seriam extintos? É possível que sim, mas sempre com observação de que essas matérias permitem reparo, né? E aí, quando você tem uma matéria que tem uma polêmica determinada, como é esse caso, tem que se fazer uma conta rápida. O que é melhor? Deixar do jeito que está ou correr algum risco e aprovar um instrumento melhor para a sociedade? E é isso que eu entendo que o Congresso vai fazer, aprovar um instrumento melhor para a sociedade. A extinção desses fundos é por causa dessa polêmica com o Fundo Amazônia ou não tem nada a ver? Não, o que tem a ver é de vermos a situação difícil na área social, nas periferias das grandes cidades, uma falta absurda de recursos e esses fundos, por vezes, com dificuldade de utilização do seu recurso, pela burocracia, pela falta de instrumento adequado. Portanto, eu acho que é mais um ativo que será colocado à disposição da população, que gera emprego e gera renda. E o senhor acha que há clima para aprovar ainda este ano essas matérias? Ou acho que as matérias mais polêmicas ficam para o próximo ano, mas com uma coisa interessante que nunca ocorreu. Pelo menos boa parte delas terá, até o final do semestre, a aprovação das informações todas para fevereiro do ano que vem. Então, muita coisa. Por exemplo, teríamos uma discussão em fevereiro do ano que vem sobre os possíveis relatores das PECs. Não teremos mais. Eles foram escolhidos e estão trabalhando. E além dessas PECs ainda vai vir a reforma administrativa, né? Mesmo assim, há uma necessidade de reforma administrativa? Eu acho que sim, porque há um sofrimento muito grande quando você vai lidar com direitos adquiridos. A Constituição garante a permanência do direito daqueles que fizeram concurso, trabalharam, e nós teremos, dentro de pouco tempo, toda essa massa trabalhadora, esses funcionários públicos, em processo de aposentadoria, em processos de afastamento do seu cargo. Para os novos concursos, é importante deixar claro que cada um vai fazer o concurso de acordo com a área e o desejo e a capacidade que tem, mas a partir do momento que assina a ficha, terá que se submeter à regra geral. E isso é importante, é democrático, e eu acho que vai ajudar bastante a economia do Brasil. O senhor disse que a Constituição garante os direitos já adquiridos, mas o total do salário, a irredutibilidade do salário, não seria uma garantia constitucional? Também. E aí que a PEC estaria infringindo? Também. Então, assim, há muita conversa natural, clara, quando você coloca projetos polêmicos no Congresso. Com o tempo, as coisas vão se acalmando e as leis, a estrutura do projeto fica mais clara. Eu acho que esse é um caso típico. Pode ser que mude, então, essa questão da redução dos 25%? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tá bem, senador. Eu agradeço pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Glauciane. Muito obrigado a todos que assistem a TV Senado e nas outras plataformas aqui de comunicação do Senado Federal. Foi um prazer estar aqui.